Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, vamos lá. Professor Natanael aqui na área, vamos lá para mais um momento com a matemática. Hoje o nosso conteúdo será múltiplos e divisores. Então, antes de falar do que é múltiplo e do que é divisor, vamos a dois problemas que nos fará repensar sobre esses dois conceitos. Vamos lá? O primeiro problema diz assim: uma bibliotecária recebe 130 livros de matemática e 195 livros de português. Ela quer arrumá-los em estantes, colocando igual quantidade de livros em cada estante, sem misturar os livros de matemática e de português na mesma estante. Quantos livros ela deve colocar em cada estante para que o número de estantes utilizado seja a menor possível? Então, e aí? Esse primeiro problema, será que você saberia responder? Eu tenho uma bibliotecária, ela enfrentou uma situação de organizar os livros. Ela recebeu 130 livros de matemática e 195 de português. Ela quer organizar esses livros sem misturar os de matemática com português, de modo a ter o menor número de estantes possível. E aí? Quanto será o número de estantes? Você seria capaz de resolver esse problema? E aí, qual é a resposta? Próximo problema. No nosso próximo slide, nós temos um problema também interessante. No ponto de ônibus, perto de casa, Natanael pode pegar os ônibus de duas linhas para ir à escola. Os ônibus de uma linha passam de 15 em 15 minutos e os da outra de 20 em 20 minutos. Sendo que às 7h30 da manhã, os ônibus das duas linhas passam juntos. Primeira pergunta: a que horas passarão juntos novamente? E aí? Que horas eles vão passar juntos novamente, sabendo que eles passaram junto às 7h30? Um vai de 15 em 15, outro passa de 20 em 20. Quantas pessoas numa cidade grande não enfrentam essa situação de saber que horas o próximo ônibus eles vão passar juntos novamente? Uma outra pergunta na letra B. Entre as 7h30 da manhã e a meia-noite, quais os horários em que os ônibus passam juntos nesse ponto da casa de Natanael? E aí? Quantas vezes eles vão passar junto entre as 7h30 e a meia-noite? E aí, você saberia responder essas duas perguntas? E aí? Se você não for capaz de resolver esses dois problemas agora no início, mas com certeza ao final desta aula você será capaz de resolver esses problemas e que não é difícil ver no nosso dia a dia. Então, volto a afirmar, a matemática ela está sempre em contato conosco. Então, para que nós possamos resolver esses dois problemas, a gente vai ver primeiramente os conceitos que envolvem esta aula, que são os conceitos de múltiplos e divisores. Talvez você que já esteja, por exemplo, no 9º ano, 8º ano, 7º ano, você já tenha visto essa ideia de múltiplos e divisores. Mas e aí? Você seria capaz de resolver essas perguntas? Esses problemas? Se não, ao final dessa aula, você será capaz de resolver. Então, no próximo slide, vamos ver aí os conceitos que serão abordados nesta aula. Múltiplos e divisores, MMC e MDC. O MMC está associado à ideia de múltiplo e o MDC está associado à ideia de divisão. Mas vamos entender primeiro o que é um múltiplo e o que é um divisor. Foca aqui comigo no quadro. A primeira coisa, vamos pegar aqui o que seria o conjunto dos números naturais. Olha, os números naturais são os números é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai.
esse aqui é o conjunto dos números naturais. Por que eu estou falando dele? Porque a gente vai precisar para a gente entender a ideia de múltiplo. Então, foca aqui comigo no slide. Preste atenção. O que é o múltiplo de um número natural? O múltiplo de um número natural é o produto desse número por um número natural qualquer. Então, se eu quiser encontrar os múltiplos de um determinado número, eu tenho que multiplicar ele por qualquer número natural. Só que aqui eu vou pegar organizado, eu vou pegar na sequência. Vamos aqui, olha. Eu vou pegar, por exemplo, os múltiplos de 3. Eu vou pegar os múltiplos de 3. Eu vou a seguinte notação. M de 3 vai significar para a gente nessa aula os múltiplos do número 3. Então, quem seria, por exemplo, o primeiro múltiplo de 3? Seria 3 vezes o primeiro número natural. Seria 3 vezes 0, que seria 0. Então, o primeiro múltiplo do número 3 seria quem? O 0. Como é que eu faço para encontrar o próximo número múltiplo de 3? Eu pego 3 vezes 1, que dá 3. O próximo múltiplo de 3? 3 vezes 2, que daria 6. O próximo, 3 vezes 3, que daria 9. O próximo, 3 vezes 4, que daria quem? 12. O próximo, 3 vezes 5, que daria 15. E assim, você percebe que o conjunto que é formado dos múltiplos, eles são infinitos. Porque aqui vai existir mais números naturais. Consequentemente, aqui eu vou ter o quê? Mais múltiplos de 3. Então, primeira conclusão que a gente tem aqui. O conjunto dos múltiplos, eles são infinitos, ou seja, eles não têm fim. Ou seja, se eu quiser encontrar um múltiplo, por exemplo, do número 3, eu pego qualquer número no conjunto dos naturais e multiplico por 3. O resultado é um número múltiplo de quem? Um número múltiplo de 3. Só que aqui eu quis pegar na sequência. Por que eu quis pegar na sequência? Para você ver que os múltiplos, ele começa sempre no 0 e eles vão alternando de acordo com o número. Por exemplo, se eu quero os múltiplos de 3, eles vão alternando sempre de 3 em 3. Então, se o primeiro é 0, o próximo é o 3. Aí depois mais 3, que seria o 6. Depois mais 3, que seria o 9, 12, 15. Aí seria quem é o próximo? 18, porque é só de 3 em 3. Se eu quero os múltiplos de 3, então ele vai de quê? De 3 em 3. Mas se eu quiser pegar, por exemplo, um múltiplo lá na frente, por exemplo, 3 vezes 15, 45. 45 é um múltiplo de quem? De 3. Um outro exemplo. Múltiplos, por exemplo, de 4. Vamos pegar os múltiplos de 4. Quem seriam os múltiplos de 4? Seria 4 vezes 0, que dá 0. 4 vezes 1, que dá 4. 4 vezes 2, que dá 8. 4 vezes 3, que dá quanto? 12. 4 vezes 4, que dá 16. 4 vezes 5, que dá 20. E assim segue-se a sequência. Observe aqui mais uma vez que é infinita a quantidade dos múltiplos. E sempre começa no 0. E aqui, como eu estou procurando os múltiplos do número 4, eu vou sempre alternando de 4 em 4. Então, se o primeiro é 0, o próximo é 4. O próximo seria 8, 12, 16, porque eu estou sempre alternando de 4 em 4 unidades. Tudo bem? Então, esse aqui é o conjunto dos múltiplos de 4. E aí, por exemplo, se eu quiser o conjunto dos múltiplos de 5. M5, múltiplo de 5. 5 vezes 0. 5 vezes 1. 5 vezes 2, que dá 10. E aí vai. 5 vezes 3, que dá 15. 5 vezes 4, que dá 20. 5 vezes 5, que dá 25. E assim a gente constrói o conjunto dos múltiplos de 5. Então, para mim verificar
ou construir o conjunto dos múltiplos, basta eu pegar esse número e multiplicar pelos números naturais. O resultado da multiplicação desse número por um número natural é o que eu chamo de múltiplo. Aqui eu tenho o conjunto dos múltiplos de 3, múltiplo de 4, múltiplo de quem? De 5. Já aproveitando essa ideia de múltiplo que a gente teve aqui, eu quero introduzir um conceito muito importante, que é até o que a gente vai utilizar para resolver os nossos problemas. É o conceito de MMC. MMC significa mínimo, múltiplo comum. Ei, foco agora. Abre o seu coração para aprender esse conceito muito importante que a gente leva para toda a nossa vida. Principalmente se a gente for escolher alguma área relacionada à matemática. Então, quando você vê essa sigla MMC, o que ela significa? Primeiramente, mínimo, múltiplo, comum. Tá? Então, o que seria mínimo múltiplo comum? Será o menor múltiplo de dois números, só que ele não pode ser o zero. Perceba uma coisa. Se essa pergunta ela não faria sentido se a gente pudesse incluir o zero. Por exemplo, porque a gente percebe que o zero está em todos os conjuntos de qualquer número, né? O zero ele é múltiplo de qualquer número. Então o mínimo seria ele, que ele seria o menor, né? Mas a gente quer o menor depois do zero. Por exemplo, se eu quiser o MMC dos números, por exemplo, 3 e 4. Quem é o MMC de 3 e 4? Eu estou querendo o menor múltiplo de 3 e 4 ao mesmo tempo. Né? Fora do zero, né? Porque o zero é o menor. Mas depois do zero, quem é o menor múltiplo comum? Por exemplo, o 3 aqui ele é múltiplo do 3, mas só que ele não é do 4, então ele não pode. O 6, ele é múltiplo de quem? Do 3, só que ele não é do 4, então ele não é o MMC. Então, se a gente for olhar, a gente vai perceber que o menor múltiplo comum de 3 e 4 será quem? Ó, o 12. Por quê? Porque depois do zero, ele vai... O único número, ou o primeiro número, que é múltiplo tanto do 3 quanto do 4, é o 12. Então, aqui... O mínimo múltiplo comum do 3 e do 4 será quem? O 12. Tudo bem? Vou dar uma dica importante que a gente vai usar para resolver um dos problemas abordados. Se eu perguntasse para você, quem é o próximo múltiplo comum do 3 e do 4 depois do 12? Seria quem? O 24. Porque como o mínimo múltiplo comum, né, o primeiro no caso, é o 12, então significa dizer que o próximo vai vir 12 unidades depois, seria o 24. Seria 12 mais 12, que seria 24. Seria. O próximo múltiplo comum de 3 e 4 seria o 24. Aí se eu perguntasse, professor, e quem seria o próximo? Só pegar o 24 e somar mais 12. Porque eles vão se alternando de 12 em 12. Nesse caso do múltiplo de 3 e de 4. Tudo bem? Porque a gente percebeu que os múltiplos eles são uma alternância em intervalos iguais. Se é os múltiplos de 3, ele vai de 3 em 3. Se são os múltiplos de 4, ele vai de 4 em 4. E como eu estou trabalhando como o mínimo múltiplo comum, então os mínimos múltiplos comuns, como o primeiro é 12, então os próximos eles vão vir de 12 em 12. Então o próximo seria 24, o outro seria 36, o outro seria 46 e assim sucessivamente. Mas a ideia nossa aqui é encontrar o menor múltiplo comum de dois ou mais números. Então nesse caso aqui, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 seria quem? O 12. Tudo bem? Vamos aqui.
E se eu perguntasse para vocês quem seria, por exemplo, o MMC de, por exemplo, 4 e 5? O outro professor está perguntando quem é o MMC de 4 e 5, então é o mínimo múltiplo comum de 4 e 5, ou seja, aqueles números ou aquele número que é múltiplo de 4 e de 5 ao mesmo tempo. Fora o zero, né? Porque o zero a gente sabe que ele está em todo mundo. Então, eu vou olhar para a sequência e vou verificar qual é o primeiro número depois do zero que está tanto no conjunto dos múltiplos de 4 quanto no conjunto dos múltiplos de quem? De 5. E aqui a gente vê facilmente que esse número seria o número 20. Então, o número 20 seria o MMC de quem? Do 20i. Ou o 20 seria o MMC do 4 e do 5. Tudo bem? Aí, se eu perguntasse, mas João, quem seria o próximo múltiplo comum do 4 e do 5 depois do 20? Quem seria? O 40, porque a gente percebe que se o primeiro é 20, o próximo vai vir quanto? 20 unidades depois. Então, eles vão vir de 20 em 20. Então, o próximo múltiplo comum de 4 e 5 seria o 40. O próximo seria o 60 e assim vai. Tudo bem? E aí, ó, se eu perguntasse, para encerrar essa questão do MMC, se eu perguntasse quem é o mínimo múltiplo comum, por exemplo, de 3 e 5? Aí você vai olhar para os múltiplos do 3, para os múltiplos do 5. Quem é o primeiro depois do zero, que é múltiplo tanto de um quanto do outro? Seria quem? Seria o número 15. Tá aqui, olha. Então tá aqui. O menor múltiplo comum de 3 e 5 seria o 15. Quem seria, depois do 15, o próximo múltiplo comum de 3 e 5? Seria o 30, porque se o primeiro é o 15, eles vão ficar indo de 15 em 15. Essa ideia, ela é essencial para a gente descobrir os próximos números. Então, descobrir o menor é importante. Por quê? Porque descobrindo o menor, ou seja, o primeiro depois do zero, a gente descobre os demais com mais facilidade. E outra coisa, essa forma aqui inicial, ela é para você entender a ideia do conceito de múltiplo, tá? Do MMC, mas depois a gente vai aprender uma forma de calcular o MMC de uma forma bem mais rápida, quando estudarmos os números primos e as suas fatorações. Tudo bem? Mas para a aula de hoje, a ideia que a gente tem que ter que MMC é o mínimo múltiplo comum de dois números, ou pode ser de dois ou mais números, né? Por exemplo, se eu quisesse o menor múltiplo comum de, por exemplo, 3, 4 e 5, eu ia caçar o número que está tanto lá quanto aqui, quanto aqui. Tudo bem? Então, vamos para o nosso próximo conceito. Foco aqui no quadro. Enquanto eu faço aqui, né, apago o quadro, vamos focar aqui no slide para o nosso próximo conceito. O nosso próximo conceito aí é de divisibilidade, de divisor. Quando é que um número ele vai ser divisor de um outro número? Olha só. E o número vai ser divisor de outro quando o resto da divisão for igual a zero. Então perceba que esse conceito ele não é novo, porque vocês já estão acostumados a dividir um número por outro. Por exemplo, vem aqui comigo no quadro. Se eu quero saber se o número 158, eu quero saber se o 2 é divisor
Deixa eu copiar direito. Eu quero saber se o 2 é divisor de, por exemplo, 158. Então, eu tenho que fazer a divisão do 2 por 158. Se o resto da divisão for 0, é porque ele é divisor. Aqui eu vou efetuar a divisão, mas a gente já sabe de aulas anteriores que ele é divisor, que o 2 é divisor. Lembra do critério lá de divisibilidade por 2? Terminou em 8, então ele é divisível por 2. Então o 2 é um divisor de 158. Só que eu quero abordar uma outra ideia aqui. Vamos lá, vamos fazer a divisão aqui. 158 dividido por 2. Então, 15 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2 dá 14. 14 para 15, né? 15 menos 14 dá 1. 1 não divide 2. Então baixa o 8 aqui, não é isso? 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9. 9 vezes 2 dá 18. 18 para 18, nada. Ah, então se o resto deu 0, então significa dizer que o 2 ele é um divisor do 158. Agora eu quero que você preste atenção numa ideia. Essa ideia de divisor, ela está sim com a ideia de múltiplo. Por quê? Se o resto da divisão do 158 por 2 deu o resto 0, significa dizer que o 2 ele é divisor do 158 e significa dizer também que o 158 ele é um múltiplo de 2. Por quê? Se eu multiplicar 2 vezes 79, vai dar quanto? 158. Então perceba que a ideia de múltiplo divisor, elas estão intimamente ligadas uma na outra. Então, temos aí essa ideia. Uma outra ideia que é importante e que está associada à quantidade ou à ideia de divisor é que é importante a gente encontrar a quantidade de divisores de um determinado número. Eu vou escrever, vamos encontrar os divisores, por exemplo, de 16. Ó, quando eu escrever D16, significa conjunto dos divisores de 16. Conjunto dos divisores de quem? Do número 16. A primeira ideia que eu quero deixar aqui para vocês é que o menor divisor de qualquer número é o número 1. E o maior divisor de qualquer número é o número quem? É o próprio número. Então, se eu estou querendo encontrar os divisores de um determinado número, eu já sei duas informações sobre ele. Que o menor divisor é 1 e que o maior divisor é ele mesmo. Então, se eu quero os divisores do número 16, então eu já sei que os divisores dele estão entre quem? Entre 2 e 16. Então eu vou perguntando. O 2 é divisor do 16? É. Porque 16 dividido por 2 dá 8, né? O 3 é divisor do 16? Não, porque o resto não dá 0 de divisão. O 4 é? Sim. Porque 16 dividido por 4 dá 4. O 5 é? Não, porque ele não termina em 5 ou em 0. A gente já viu, né, nos critérios de divisibilidade. O 6 é divisor do 16? Não. O 7 é? Não. O 8 é? Sim. O 8 é divisor. E se a gente for verificar, a gente vai ver que todos os outros números, depois do 8, nenhum vai ser divisor do 16. Então, perceba que esses números aqui é o conjunto dos divisores do 16. Por quê? Porque todos eles, quando dividem 16, dá resto quanto? Dá resto 0. Agora, eu vou procurar aqui. Vamos para um outro exemplo.
Vamos encontrar o conjunto dos divisores do número 20. Do número 20. O que é que eu sei sobre o conjunto desses divisores? Eu sei que o menor deles é 1, porque o 1 divide todo mundo. Tá? E o maior deles é o próprio 20. Tá? Então, a gente pode usar os critérios de divisibilidade para verificar se os números são ou não divisíveis por 20. Será que o 2 é divisor do 20? Sim, porque ele termina em 0, ele é par, então o 2 divide ele. O 2 é divisor. O 3 é? Não, porque se eu somar 2 mais 0, vai dar 2, e 2 não é divisível por 3. E aí vamos lá para o próximo. O 4 é? Sim. O 4 quando divide o 20 dá resto 0. O 5 é? Sim. O 6 é? Não. O 7 é? Não. Você vai verificar que os números que são divisíveis por 20 são os números que deixam o resto 0 quando divisível por 20. Então a gente vai verificar que o 10 é. E depois do 10, eu não vou ter mais nenhum número que é divisível por 20. Ok? Ou seja, nenhum dos números depois do 10 vai ser divisor do 20. Então eu tenho aqui que os conjuntos dos divisores do número 20 é o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Agora, como a gente já sabe que o divisor de um número são aqueles números que deixam 0 na divisão, eu quero introduzir um conceito muito importante que a gente vai utilizar ainda nessa aula para resolver os problemas. E que é um conceito muito importante para a sua carreira de estudante. Tá? Que conceito é esse, professor? É o conceito de MDC. O que é o MDC? MDC significa máximo divisor comum. O que significa MDC, meu querido aluno? Máximo divisor comum. Ou seja, eu quero pegar o maior divisor comum entre dois números. Então, por exemplo, se eu quero o MDC, por exemplo, eu vou pegar o 16 e o 20 porque eu já encontrei aqui os divisores do 16 e do 20. Então, se eu quero o máximo divisor comum do 16 e do 20, o que é que eu vou ter que olhar? Eu vou ter que olhar para os divisores e vou ver qual é o maior divisor comum entre os dois. Ou seja, o 1 é divisor? Será que ele é o maior? Não, na verdade ele é o menor divisor comum de qualquer número, porque ele vai ser divisor de todo e qualquer número. Então, o 1 aqui não nos interessa. O 2 é divisor do 16 e é divisor do 20. Mas será que ele é o maior? Vamos ver se tem outro. O 4, ele também é divisor do 16 e do 20. Será que ele é o maior? Se a gente olhar para todos os outros, a gente vai perceber que o maior aqui é quem? É o 4. Então, o MDC de 16 e 20 é quem? É o número 4. Então perceba que ele é o maior número que divide o 16 e o 20 ao mesmo tempo. Tá bom? E ele tem um significado enorme para nós nos nossos problemas. A gente percebeu que o MMC ele está ligado à ideia de múltiplo, de alternância. Já o MDC ele está associado à ideia de divisor, dividir em quantidades iguais. Perceba que não é importante só saber encontrar o máximo divisor comum ou o MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum. A gente tem que saber a que ideias esses dois conceitos estão ligados. Então,
Vamos lá. O máximo divisor comum está ligado à ideia de dividir, de distribuir em quantidades iguais, né? Ou seja, é o maior valor que divide. Já o MMC está ligado à ideia de múltiplo, à ideia de alternância. Olha, nessa aula a gente encontrou o MDC de dois números, encontrando todos os divisores de dois números. Só que em aulas posteriores, com o estudo dos números primos e da fatoração, a gente vai encontrar, vamos dizer assim, formas para encontrar todos os divisores de uma forma mais rápida, ou pelo menos de uma forma a garantir, ter certeza de que os números são divisores, e também uma forma de encontrar os divisores comum de dois números, no caso, o maior, tá? Porque aqui perceba que existem outros divisores que são comuns, mas eu quero o maior, beleza? Então, com os conceitos que a gente aprendeu agora de múltiplo e de divisor, a gente está preparado para abordar os dois problemas que se seguem. Vamos lá. Então, esse aqui é o nosso problema 1. Lembra que no início da aula eu coloquei ele para ver se você conseguia ou não resolver esse conteúdo, ou esse problema. Então vamos ao problema. Foca no slide enquanto eu apago aqui o que foi escrito. Então, o nosso primeiro problema 1 diz o seguinte: uma bibliotecária recebe 130 livros de matemática e 195 livros de português. Ela quer arrumá-los em estantes, colocando igual quantidade de livros em cada estante, sem misturar os livros de matemática e de português na mesma estante. Quantos livros ela deve colocar em cada estante para que o número de estantes utilizadas seja a menor possível? Perceba que esse problema não está ligado só à ideia de distribuir. Ela quer utilizar o menor número de estantes possível. Então vamos imaginar bem aqui. Foca comigo no quadro. Então, do slide, vamos dar continuidade ao nosso problema aqui. A primeira ideia que eu quero abordar com vocês é que esse problema está ligado à ideia de divisor. Perceba que a bibliotecária ela tem 130 livros de matemática e 195 livros de português. Como ela quer distribuir em estantes, então a gente já fica ligado que esse problema está ligado, né, com a ideia de divisor, de dividir. Só que aí ela quer distribuir numa menor quantidade de estantes possíveis. Ou seja, vamos supor que eu tenho aqui uma estante. Eu tenho uma estante aqui. E aqui ela vai distribuir os livros de matemática. Só que ela quer utilizar a menor quantidade possível de estantes, né? Porque eu posso distribuir esses livros de várias maneiras. Eu não posso misturar os de matemática com os de português. E ela quer utilizar a menor possível. Então, ou seja, aqui você já deve ter percebido que eu já coloquei os divisores do 130 e aqui eu já coloquei os divisores do 195. Por quê? Porque esse problema está intimamente ligado com a ideia de quem? Dos divisores. Lembra que mais para frente, quando estudarmos números primos, a gente vai ver um modo de encontrar todos esses divisores de uma maneira mais prática. Então, por isso que aqui agora eu já coloquei ele diretamente. Por quê? Olha, vamos aqui de novo no nosso problema no nosso slide. Essa bibliotecária, ela quer dividir esses livros de modo a ocupar menos espaço possível. Então, venha comigo. Se ela quer dividir esses livros de modo a ocupar uma quantidade mínima de estantes, então perceba que eu tenho que procurar o maior divisor comum do 130 e do 195. Por quê?
Porque quanto maior for o divisor, então o menor resultado eu terei do 130 e do 195. Então, o primeiro passo para mim resolver essa questão é encontrar o maior divisor do 130 e do 195. Porque quanto mais livros eu colocar numa estante, menos estante eu vou utilizar, não é isso? Então, o primeiro passo é calcular quem? O maior divisor comum. Então, se eu olhar aqui para o conjunto dos divisores, eu vou ver que o 1 é divisor comum, só que ele não é o menor. O 5 é divisor comum, só que ele não é o menor. O 13 ele é divisor comum, só que ele não é o menor. Ou seja, eu quero o maior divisor comum. Mas quem será o maior divisor comum? Será quem? O 60 e 65. Então quer dizer que o maior divisor comum é de 130 e 195 é igual a 65. Mas, professor, o que eu faço com esse resultado? Por que eu calculei o MMC, ou o MDC, o maior divisor comum? Isso significa dizer que esse é o número pelo qual eu devo dividir a quantidade de livros de matemática e português, de modo que eu vou ocupar o menor espaço possível. Olha, se eu divido o 130 e o 195, ambos por 65, eu percebo que aqui nessa divisão eu vou ter 2, né? 130 dividido por 65 dá 2, 2 vezes 65 dá 0. 195 dividido por 65 dá 3 e resto 0. Então, por que eu dividi pelo maior? Porque perceba, olha, se eu pego 130 livros e divido eles em grupo de 65, quantos grupos eu vou ter? 2 grupos. Então significa dizer que eu vou colocar os livros de matemática aqui, nessas duas estantes. Então eu vou utilizar só 2 estantes para os livros de matemática. Se eu pego os 190 livros de língua portuguesa e divido pelo máximo divisor comum, significa dizer que eu vou ocupar apenas 3 estantes. Ou seja, eu vou ter um menor número aqui, que é o número de estantes. Então, eu só vou ocupar 3 estantes para os livros de quem? De língua portuguesa. Por isso que eu calculei o MDC. Porque o MDC vai me dizer por qual número eu tenho que dividir o 130 e o 195, de modo a ocupar o menor espaço possível. Então perceba que não se trata só de saber calcular o máximo divisor comum, mas também de saber o que ele significa. Ou seja, quando eu calculo o máximo divisor comum e divido por 130 e 195, isso me diz que eu